Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel e continuando acerca do nosso módulo 3 de Teologia, iremos falar da página 52, né? Continuando acerca da nossa aula passada, que falamos sobre a geologia, a depressão, o clima, né? E da página 52 adiante iremos continuar essa questão da geografia do povo hebreu, né? E na página 52, né, continuando, nós iremos ler sobre o clima, né, que vai dizer o seguinte: os países da costa do Mediterrâneo possuem um clima que se situa entre o temperado e o tropical. O inverno é úmido, como dos países setentrionais. O verão, é muito quente e seco, influenciado pelos desertos tropicais que se estendem até a costa meridional. Graças a esse contraste de estação, a neve cobre montanhas costeiras, mas as planícies se cultivam frutas tropicais. O clima varia consideravelmente nas regiões diversas do Oriente Médio, mas apresenta algumas características comuns. Então, né, conforme lemos aqui sobre o clima, os países da costa do Mediterrâneo, né, como é o caso, né, da nação de Israel, tem um clima mediterrâneo, por sua vez, né, uma transição entre o clima temperado e tropical. Falando sobre o inverno também, é semelhante ao dos países do norte, né, úmido, né, sempre com aquela consistência molhada, né, digamos assim, por isso que é chamado de úmido. O verão lá da região é, como sempre, muito quente e muito seco, né, influenciados pelos desertos tropicais, né, que ficam no sul. O clima, né, dessas regiões do Mediterrâneo, e também vai o destaque aqui para o povo de Israel, varia muito entre as montanhas e os vales, criando contrastes marcantes, né? Então, o clima de Israel vai girar em torno desse daí, o inverno sempre úmido e o verão sempre muito quente, assim como também muitos países ali da costa do Mediterrâneo, né? Sobre a chuva, né, no tópico aqui, vai dizer o seguinte: a chuva depende em geral da altitude acima do nível do mar, ou seja, quanto maior o relevo, maior o índice de precipitação, né? Agora falando sobre as montanhas, né? As montanhas atraem mais chuvas que as planícies e, além disso, tende a reter os ventos portadores da chuva e impedir que alcance o interior. Consequentemente, nas extremidades norte de Israel e sul da Síria, encontramos nas altas montanhas que ficam no norte da Galileia e são mais chuvosas, 750 a 1.500 metros por ano, que as colinas da Judéia, 500 e 700 metros. As precipitações diminuem rapidamente à medida que se avança para o sul, até chegar em Beerseba, que é 200 metros por ano. Mais ao sul ainda começam as condições de deserto, que se estende toda a península do Sinai. Então, falando acerca das montanhas aqui, né, no tópico chuva, elas, né, se referindo às montanhas, elas atraem mais chuva do que as próprias planícies, né? Conforme lemos aqui, no norte de Israel e Galileia, é entre 750 a 1.500 metros por ano, que é o mais chuvoso. Enquanto no sul, né, que é Beerseba, Negueb, né, que é aquela região mais desértica, do clima mais quente, mais árido, é entre 200 metros por ano. E as chuvas, né, elas diminuem rapidamente do oeste, né, que é do Mediterrâneo, para o leste, né, que é ali a região da Jordânia, né, daquela penínsulazinha do mundo árabe. Em Jerusalém, falando agora acerca da capital do país, elas chovem em média 500 metros por ano. Em Jericó, né, elas chovem 100 metros por ano. Conforme lemos aqui, há uma grande variação anual, né, assim como também em outros países do Oriente Médio. Algumas partes do ano elas são secas e em outras partes do ano elas são úmidas, né? Como também em outros países do Mediterrâneo quando ocorre essa transição de clima assim, né? E esses períodos, né, os judeus entendem que esses períodos das chuvas, dos climas, os judeus, eles entendem que
Isso serve de lição espiritual para o povo de Israel sobre a dependência de Deus, né? Conforme lemos aqui no último parágrafo, estes anos excepcionalmente úmidos e excepcionalmente secos têm um papel importante na Bíblia, recordando continuamente ao povo eleito a sua dependência de Deus. Então, biblicamente, essas transições de clima é sempre lembrar a dependência que o povo de Israel tem de Deus, né, do povo eleito. Falando aqui agora sobre o orvalho, vai dizer o seguinte: nas regiões pouco chuvosas, o orvalho pode exercer papel importante para a umidade no terreno. A maior parte das áreas ricas de orvalho encontra-se ao longo da costa. A umidade vem do mar Mediterrâneo durante os dias de verão e depois cai sobre a terra sob forma de orvalho, como resfriamento noturno. Algumas zonas costeiras chegam a ter cerca de 200 noites com orvalho por ano, o que lhes fornece a quarta parte de sua umidade. Por isso, não é difícil entender por que o orvalho tem tamanha importância na vida dos povos bíblicos. O profeta Elias, por exemplo, ao profetizar uma seca, diz: não haverá nem orvalho e nem chuva. Né? Então, falando sobre o orvalho, né, em regiões secas, né, principalmente aqui na região de Israel, o orvalho ele é necessário para a vida, né? Ele é vital, importantíssimo para manter a umidade do solo. E o orvalho ocorre com resfriamento noturno, né? Ou seja, com resfriamento que é ali no período da noite. Até 200 noites por ano pode ter orvalhos. E o orvalho também representa provisão divina e bênção, né? Como mostra ali no exemplo de Elias, né? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, onde Elias disse que não haverá nem chuva e nem orvalho. A referência aqui está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, além de tipo, o orvalho ser vital, né, para manter a umidade do solo, ela também representa bênção e provisão divina, né, conforme lemos aqui no texto. Agora iremos falar aqui do tópico chuvas de inverno, na página 54, vai dizer o seguinte, o primeiro parágrafo. No Oriente Médio e na África do Norte, a maior parte das chuvas anuais cai no inverno. Da metade de julho até setembro é muito improvável que chova. As condições meteorológicas são instáveis e previsíveis, dominadas por correntes de ar orientais. Por exemplo, a cidade de Tel Aviv, situada na costa durante 30 anos, nunca registrou uma chuva em junho, julho ou agosto. Após um verão tão seco, a chegada das chuvas é particularmente importante para os camponeses. Normalmente começa a chover a partir de meados de setembro, mas às vezes o início da estação chuvosa é retardado, né? Isso deixa menos tempo aos agricultores para arar a terra. Também, os poços têm menos tempo para encher-se de novo, depois de secarem durante o verão. Não é sem motivo que a Bíblia descreve o camponês que observa o céu e espera a chuva de outono, né? Tiago capítulo 5, versículo 7, para começar os trabalhos. Uma vez que começou a chover, os meses invernais são úmidos. Os meses mais chuvosos são dezembro ou janeiro. A chuva vem do mar Mediterrâneo e de cada vez chove 2 ou 3 dias seguidos, ao que se segue condições mais secas e céu limpo. Essas alterações continuam em março adentro, ou até no início de abril, quando o tempo se torna seco. Este, porém, é um período importantíssimo para os agricultores, porque depois do frio, do inverno, é que as plantas começam a crescer. É de importância vital que as chuvas se prolonguem ao máximo na primavera para irrigar as searas em fase de crescimento. Por isso, o agricultor aguarda com ansiedade as últimas chuvas de abril, assim como espera as primeiras chuvas de outubro. Então, conforme lemos aqui, as chuvas de inverno, né, no tópico aqui, chuvas de inverno na página 54, né, as chuvas anuais ocorrem quase todas no inverno entre setembro e abril, né? De junho a setembro, a estação ela é sem chuva, ou seja, ela é seca. As primeiras chuvas, né, de outono eram aguardadas pelos agricultores para arar e semear, né? As últimas chuvas, né, que é do período de primavera,
serviam para amadurecer as plantações. Conforme lemos aqui no exemplo de Tiago, né, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7, cita aqui o exemplo do camponês, que observa o céu e espera a chuva do outono, ou seja, como um sinal de esperança e bênção, né? Então, né, acerca falando das chuvas, né, de inverno, falamos aqui que ela também significam esperança e bênção, né? E ela até é citada como referência na carta de Tiago. Então, em resumo, as chuvas anuais ocorrem entre setembro e abril, né? Entre junho e setembro a estação é seca, né? Sem chuvas. E as chuvas de outono ela é aquela chuva que os agricultores aguardam para eles poderem semear. As últimas chuvas de primavera, né, serviam para amadurecer as plantações. Então, falando acerca da temperatura, né, no tópico 54, vou ser bem breve, as temperaturas variam muito dos períodos de verão, né, que é entre 22 graus a 25 graus na costa, né, que é considerado agradável. Em Jerusalém, né, pode chegar a 15 graus Celsius em janeiro, e na região do Mar Morto até 40 graus no verão, que é um clima, diga-se de passagem, bem quente. No inverno, especialmente nas montanhas, neve em Jerusalém não é comum, né? Conforme no período do inverno, não é incomum, né? É bem comum da neve em Jerusalém, apesar de lá durante o clima, ser um clima bem seco, né? Clima árido, desértico, né? O vento do Mediterrâneo refresca o clima, né? Enquanto o vento quente do deserto traz calor e poeira. Esse exemplo, né, conforme pode-se ler aí, é até citado em Lucas capítulo 12, versículo 55, quando sopra o vento do sul, dizeis, haverá calor. E esse vento quente do deserto é chamado de Ramsim. Então, conforme lemos, né, sobre a temperatura, né, que eu não vou ler para não estender muito, elas variam muito. Falando acerca da vegetação, né, ainda na página 54 para 55, também varia conforme o clima de relevo, né? Entre o deserto, geralmente estepes e arbustos. Montanhas, florestas de transição e prados. No litoral e norte, né, falando ali do Líbano, florestas densas e férteis. Durante o período bíblico, o país tinha florestas abundantes, especialmente nos cedros, oliveiras e carvalhos, né, conforme se lê aí acerca de vegetação. Falando acerca de mudanças ambientais, né, com o tempo, né, da história de Israel, naquela região ali, onde compreende a Palestina, Israel, Jordânia, Líbano, houve um grande desmatamento, infelizmente, né? O uso excessivo de madeira pelos romanos e guerras sucessivas, né, prejudicou muito essas mudanças ambientais. E a erosão e desertificação substituíram antigas florestas por arbustos espinhosos, né? Apenas nas últimas décadas, ou seja, falando de um tempo mais recente, houve um reflorestamento e irrigação em larga escala. O moderno Estado de Israel tem oásis agrícolas, até em áreas desérticas, como no caso é o Vale do Jordão e em Jericó. Então, conforme lemos aí, até atualmente, no decorrer da história do povo de Israel, ocorreu mudanças drásticas no que tange a ambiente, né? Em conclusão, o clima e a geografia de Israel moldaram, né, a agricultura, dependente da chuva e do orvalho, a vida espiritual, dependência divina, né, a dependência de Deus pelas estações, pelas chuvas, pelos orvalhos, conforme lemos aqui, e até a história do povo hebreu, cuja sobrevivência sempre esteve ligada à terra e ao clima, né, ela também é prometida por Deus. Então, a geografia do povo hebreu ela também é até importantíssima para a história, né, do povo hebreu. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima aula, iremos falar dos recursos, né, do país, né, falando sobre os minerais, a pesca e por aí vai. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.